Bom, vamos começar, jovens. Se mais colegas forem chegando, eu vou admitindo eles aí durante a aula, tá bom? Mas eu preciso começar essa aula dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. Imagino o quão ansiosos vocês deveriam estar pela aula de física, não é verdade? Chegou o momento da alegria, chegou a hora da felicidade, jovenzinhos. Vamos lá. Eu quero nessa aula conversar com vocês sobre movimento uniformemente variado, tá bom? Na aula passada eu deixei indicado alguns links de vídeo para vocês assistirem, e na aula do Zoom nós fizemos correção de exercícios, e na aula anterior de hoje eu deixei indicado um vídeo de MUV geral e dois falando sobre queda livre, que também é um movimento uniformemente variado. Então, eu esperei vocês verem todos esses vídeos para agora fazer esse fechamento com vocês sobre movimento uniformemente variado, que contempla a direção horizontal e vertical, tá bom? Então, quando a gente vai falar de um movimento uniformemente variado, jovens, é importante a gente relembrar quais são as características do movimento uniforme, que foi o primeiro movimento que nós trabalhamos, para nós podermos entender qual é a diferença que existe entre esses dois movimentos, tá bom? Então é isso que nós vamos começar fazendo. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento uniforme, que a gente usa a sigla MU, tá bom? Jovens, quando eu falo movimento uniforme, qual é a principal característica desse movimento? Ele é aquele movimento que vai acontecer com uma velocidade constante, tá bom? Então, eu havia comentado com vocês que é um movimento inicial que nós estudamos, ele não representa fielmente o que acontece conosco no dia a dia, porque no nosso dia a dia a velocidade muda, ela não é constante, né? Porém, nós começamos falando desse movimento aqui. E para esse movimento, nós tínhamos duas equações possíveis apenas. Nós tínhamos a equação da velocidade média. Nós podíamos dizer que essa velocidade considerada constante seria o deslocamento que o corpo sofreu pelo tempo. É bem bom, também gostei bastante. Delta S sobre delta T. Deslocamento sobre tempo. Tá bom? E aí, jovens, quando nós falávamos do deslocamento sobre tempo, nós tínhamos a equação da velocidade média e eu falei para vocês que no Sistema Internacional de Unidades é comum nós termos a unidade de medida para a velocidade como sendo metro por segundo. E que no nosso dia a dia nós normalmente usamos o quilômetro por hora. E aí nós precisávamos fazer a transformação. Lembram como que era? De metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, você multiplica por 3,6. Tá bom? E a outra equação que nós tínhamos para o movimento uniforme era a equação chamada carinhosamente de equação de sorvete, né? A equação da posição. S é igual a S0 mais VT. Então, está aqui também a equaçãozinha da posição. Então, quando nós falávamos de movimento uniforme, jovens, tinham várias coisas que nós tínhamos que lembrar, mas as principais, galera, as mais importantes estão aqui nesse quadrinho, nessa retomada. Então, aconselho fortemente que vocês anotem aí. Eu vou até tirar uma foto do quadro para depois poder postar para vocês essa imagem aí, tá bom? Então, ó, falou de movimento uniforme, primeira coisa que você tem que lembrar é que o movimento uniforme é aquele que acontece submetido a uma velocidade constante. Então, movimento uniforme, a velocidade é constante. Como que eu calculo essa velocidade constante? Essa velocidade constante, ela vai ser calculada fazendo o deslocamento pelo tempo. Ou seja, o quanto o móvel se deslocou, dividido pelo tempo necessário para ele sofrer esse deslocamento. Simples assim. E, para saber a posição que o corpo se encontra, da onde ele saiu e aonde ele chegou, a equação do sorvete. S igual a S0 mais VT. O que significa cada letra aqui? Essa é a posição final
S0 a posição inicial, a posição no instante zero. V é a velocidade, a média, que você considera constante. E T é o tempo que ele ficou submetido ao movimento. Tá bom? E mais uma informação que é importante de nós lembrarmos é que metro por segundo é a unidade no SI, quilômetros por hora é a unidade do nosso cotidiano para velocidade. E a conversão é feita com o fator 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora multiplica, de quilômetros por hora para metros por segundo divide. Tá bom? Fechou. Mas isso nós já sabíamos, nós já tínhamos discutido nas aulas anteriores, nós inclusive já tínhamos feito exercícios, não é verdade? O que nós vamos começar a conversar agora, que é novidade para nós, é o movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Também vai ser chamado pela sigla MUV. Tá bom? Jovenzinhos, o que vai ter de diferente nesse movimento? Eu havia falado para vocês que quando nós pensávamos no movimento uniforme, a principal característica desse movimento é que a velocidade era constante. Aqui no MUV, movimento uniformemente variado, ó, velocidade não é mais constante, a velocidade muda com o passar do tempo. Pensa o seguinte, todos aí são de menor, então ninguém pega carro do pai, da mãe, do tio, da avó para pagar periquito para ficar dando rezinha, andando na garagem, dando voltinha na quadra. Na verdade, ninguém faz isso. Mas, vocês já devem ter reparado que quando o motorista quer aumentar a velocidade, ele faz o quê? Pisa no acelerador. Quando ele quer diminuir a velocidade, o que ele faz? Pisa no freio. Então, você sabe que o acelerador aumenta a velocidade e o freio diminui a velocidade. Então, tanto o acelerador quanto o freio, eles fornecem uma aceleração para o veículo. O acelerador, uma aceleração positiva, que aumenta a velocidade. O freio, uma aceleração negativa, porque diminui a velocidade. Então, nesse movimento, jovens, a característica principal é que a aceleração vai ser constante. Então, falei de movimento uniforme, velocidade constante. Falei de movimento uniformemente variado, nós vamos ter uma aceleração constante. Beleza, e como que eu calculo essa aceleração? O que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo. Então, nós vamos escrever o seguinte, ó, que a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, tá bom? Variação de velocidade. Eu já tinha comentado com vocês que esse símbolo aqui, ó, o delta, uma letra grega, né, que parece um triângulo, ele representa a variação. E que variação é sempre valor final menos o valor inicial. Então, aqui, variação de velocidade, velocidade final menos inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Beleza? Então, aqui nós temos a equação para a aceleração. Inclusive, jovens, na atividade complementar que eu postei hoje para vocês, no exercício 2, é essa equaçãozinha aqui que vocês vão usar. Ele dá a velocidade em quilômetros por hora, a gente passa para metros por segundo, e você vai ter a velocidade dividido pelo tempo, e boa. Conseguiu a aceleração, a gente vai conseguir brincar com ele daqui a pouquinho. E aí, qual que vai ser a unidade de medida de aceleração? Porque velocidade é metros por segundo, tempo é segundo, distância é metros. A aceleração, jovenzinhos, ela vai ser medida em metros por segundo ao quadrado. Tá? Eu vou pôr a unidadezinha dela aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. Professor, por que segundo ao quadrado? Porque é quantos metros por segundo a velocidade muda a cada segundo que se passa. Então, aparece um segundo ao quadrado. Lá no ensino médio, jovens, vocês vão entender todo o processo de dedução matemática para chegar nessa unidade. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com a dedução da unidade de medida. O importante é a gente entender que a aceleração ela mede a variação da velocidade. Eu tenho uma aceleração positiva quando a velocidade aumenta e uma aceleração negativa quando a velocidade diminui. Fechou? Isso é o que a gente tem que lembrar que é bastante importante.
E aí, jovens, se a velocidade muda com o passar do tempo, se a velocidade não é constante, como que eu calculo essa velocidade agora? Tem uma equaçãozinha para isso. Nós vamos dizer que a velocidade final do móvel é a sua velocidade inicial mais a sua aceleração vezes o tempo. E essa equaçãozinha simpática aqui, ela é chamada de função horária da velocidade, tá bom? Então, V é igual a V0 mais a T. Tá aí. Ó, já temos duas, então, hein? A equação da aceleração e a equação da velocidade. Beleza? Bom, se ele tem velocidade variável, é porque ele está andando. A posição muda com o passar do tempo. Como que eu vou determinar, então, a posição desse corpo a cada instante que se passa? Tem uma equaçãozinha para isso, a equação da posição. E aqui no MUV, ela é carinhosamente chamada de sorvetão. Equação do sorvetão. Por quê? Pelo seguinte, jovens, ela vai ser representada desta forma aqui, ó. Nós vamos dizer que a posição final do corpo é a sua posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Compridona, né? Por isso, sorvetão. Ela lembra o sorvete, mas é tão comprida que a gente chama de sorvetão. Tá bom? Então, essa vai ser a equação da posição. Nossa, jovens, a gente olha para essa equação aqui, dá um frio na barriga, né? Fala, nossa senhora, agora o bicho vai pegar. Agora eu entendo o que é meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, meus primos falavam para mim que física era difícil. Vai começar o bicho pegar. Negativo. Vai ficar cada vez mais fácil. Por quê? Essa equação é para facilitar a nossa vida, para nos deixar mais próximos do que a gente precisa determinar. Então, o que ela significa? Que a posição final de um corpo é a posição inicial, ou seja, o ponto de onde ele saiu, mais a velocidade que ele tem vezes o tempo que ele está andando, mais a aceleração que ele está submetido vezes o tempo que ele anda ao quadrado sobre 2. Então, o exercício fornece as informações para você e você só precisa substituir aqui essa equação para saber onde o corpo vai chegar. Então, é bem sossegadinho e bem tranquilinho para resolver. Beleza? Agora, jovenzinhos, se vocês repararem, todas as equações que eu escrevi aqui, ó, a da aceleração, a da velocidade, a da posição, todas elas dependem do tempo, ó, tempo, tempo e tempo. Porém, jovens, tem uma equaçãozinha que não vai depender do tempo. E ela é chamada equação do Torricelli. Por quê? Foi o Torricelli que fez isso. Ele pegou a equação da velocidade e da posição e juntou as duas numa só. E quando ele fez isso, nós chegamos nessa equaçãozinha aqui, ó, que a velocidade final de um corpo ao quadrado é a sua velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a sua aceleração, vezes o seu deslocamento. Essa equaçãozinha bonitinha aqui, jovens, reparem que ela não depende do tempo. Não aparece o tempo nessa equação aqui. Ou seja, se o exercício te conta uma historinha bonita, comovente, interessante, mas ele não te fornece informação de tempo, qual é o seu recurso? Essa equaçãozinha aqui. Vou até escrever o nome dela aqui, tá? Ela é a equação do Torricelli. Beleza? Equação do Torricelli. Meu Deus, professor, quanta equação! É bastante, jovens, é bastante. Mas nós vamos usar por muito tempo essas equações quando a gente for falar de todos os movimentos, quando nós formos falar de dinâmica, vai acabar aparecendo também, quando nós formos falar de energia, acaba aparecendo também, tá? A gente vai acabar usando tanto que a gente acaba memorizando, isso não é um problema, beleza? Se nosso sistema todo avaliativo está sendo repensado, tá, jovens? Se em algum momento, essas equações, esse conteúdo for cobrado numa prova padrão, no jeito convencional, se isso acontecer, porque está tudo sendo discutido ainda, vocês não precisam decorar a fórmula, tá bom? Eu vou fornecer as fórmulas para vocês, beleza? Não precisa ficar se preocupando com decorar a fórmula. Lá para o vestibular, você vai precisar das fórmulas? Vai. Mas aí lá no ensino médio, a gente vai se preocupar em preparar você para decorar essas equações. Por enquanto, como é o teu primeiro contato com elas, você pode consultar o livro, pode olhar a tabela, se for prova, vai ter formulário, para a gente se familiarizar.
Depois, lá no ensino médio, a gente começa a fixar as equações em si, tá bom? Então, por enquanto, fiquem tranquilos, não precisa ficar decorando fórmula, não. Claro, se você conseguir memorizar, melhor, mas não é o objetivo, beleza? Jovens, na atividade complementar que eu passei para vocês hoje na aula e está agora no mural dessa segunda aula também, o primeiro exercício, ele dá uma tabela para você preencher com as equações do MU e do MUV. As duas do MU, velocidade média e sorvete, eu já tinha passado no quadro anterior, eu já paguei. As 4 do MUV estão aqui, ó. Equação da aceleração, a equação horária da velocidade, equação horária da posição e a equação do Torricelli, beleza? Então, são essas 4 equaçõezinhas aqui que você vai usar no primeiro exercício do complementar. Como que calcula a aceleração? Você divide, ó, velocidade por tempo. Vou pegar com vocês o exemplo do exercício 2 dos complementares, tá bom? Vou apagar essa lousa aqui e vou fazer ele com vocês para nós entendermos como que você calcula essa aceleração, tá bom? Eu vou tirar uma foto. Agora, depois eu tiro de outra lousa e aí eu posso. Vamos lá, vamos calcular a aceleração juntos aí, pelo menos uma vez. Então, eu vou fazer com vocês, ó, atividade complementar 3, o exercício 2, tá bom? Diz assim o enunciado, ó. Tanisvaldo parte do repouso e acelera sua moto, alcançando a velocidade de 72 km por hora em 5 segundos. Nessa situação, qual foi a aceleração a que Tanisvaldo ficou submetido? Ele quer a aceleração do Tanisvaldo. Jovenzinhos, pensem com o tio Everton. O exercício é bem claro e fala para nós que ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, eu sei que a velocidade inicial dele é 0. Ele faz o movimento dele num tempo de 5 segundos. E ele faz o movimento dele num tempo de 5 segundos. E o exercício fala que depois dos 5 segundos, ele alcança a velocidade de 72 km por hora. Então, com essas informações que você tem, você consegue calcular a aceleração. A equação da aceleração, que eu já tinha passado para vocês agora, ó, que eu apaguei, é essa aqui, ó, ΔV sobre ΔT. O delta nós já vimos que é a variação, o valor final menos o inicial. Então, vem para cá, ó, velocidade final menos a inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, as informações que ele forneceu, nós já conseguimos substituir aqui. Qual é o cuidado que você tem que tomar, jovenzinho? A velocidade aqui, ó, está em quilômetros por hora. E no sistema internacional, nós usamos em metros por segundo. O que você precisa fazer, então? Você vai, ó, dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, jovens, vai dar 20. 20 o quê? Metros por segundo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa continha aqui, ó. Velocidade final é a velocidade que ele alcançou. Ele alcançou 20 metros por segundo. Menos a inicial, que era 0. Ele estava parado no começo. Então, velocidade inicial, 0. Dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Aí você fala, professor, agora deu ruim. Porque não tem tempo final inicial. Sabe por quê, jovens? Ele já deu a diferença. Ele não me falou que horas ele começou a andar e que horas ele parou. Ele já falou que ele andou durante 5 segundos. Ele já me deu a diferença no tempo. Então, meu tempo aqui é 5. Então, 20 menos 0, 20 sobre 5. Que vai dar, então, jovens, uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Ó. Vou chamar a atenção de vocês aqui. É muito comum o pessoal se empolgar aqui e colocar a aceleração em metros por segundo, mas tome cuidado, porque é metros por segundo ao quadrado. Ó. Tem esse expoente aqui no denominador segundo. Tá bom? Então, ó, esse exercício que eu fiz com vocês, ele é da atividade complementar 3, que eu propus para vocês brincarem lá na primeira aula de hoje,
e postei no mural de novo agora, tá bom? Então, eu fiz junto como exemplo de cálculo de aceleração, tá bom? Mas nas videoaulas que eu indiquei para vocês, jovens, os professores sempre resolvem alguns exercícios como exemplo, e tem alguns de aceleração também, tá bom? Tem mais perguntinhas? Beleza, então. Aí, jovens, esse tipo de movimento ele é uniformemente variado porque tem uma aceleração que é constante. E nós vimos também na aula anterior sobre o movimento que acontece na vertical, que é o movimento de queda livre. E esse movimento de queda livre também é um MUV. Por quê? É o que nós vamos ver agora, jovenzinhos. Lembrem que depois eu posto a foto para vocês lá no Drive, tá? Então, vamos pensar um pouquinho nesse movimento uniformemente variado, que vai acontecer agora, ó, na vertical. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas antes, como é que era? Por que agora é vertical? Porque antes nós pensávamos no movimento na horizontal. Era uma pessoa andando, correndo, um carro se movimentando. Agora, não é mais na horizontal. Eu vou pensar no movimento que acontece na vertical, tá bom? E aí, jovens, um movimento vertical fundamental que nós vamos estudar aqui é o de queda livre. O que é queda livre? É muito simples, ó, jovens. Eu tenho essa caneta na minha mão. Ela está paradinha, concordam comigo? Então, a velocidade dela é 0. Se eu abrir os meus dedos, o que acontece com a caneta? Ela cai. E ela cai para onde? Ela cai para cima, para baixo, para os lados, para frente, para trás? Não. Se eu solto, ela cai na vertical, para baixo. Ela cai em direção à Terra, jovens. Por que isso acontece? Porque existe uma aceleração chamada aceleração da gravidade. E essa aceleração que nós representamos pela letra G, ela puxa todos os corpos em direção à Terra, tá bom? Então, por isso que não cai para cima, não cai para o lado. Cai em direção à Terra, tá bom? Qual que é o valor que nós vamos usar para a gravidade, jovens? 10 metros por segundo ao quadrado, ou você também pode acabar encontrando gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você fala, aí, professor, e agora? Qual o valor que eu vou usar? Já vai complicar minha vida. Não. Se o exercício não falar nada para você, óbvio que você usa esse aqui, ó, o 10. Por quê? Porque matematicamente fica mais fácil de resolver. É mais fácil fazer cálculos usando o 10 do que o 9,8. Agora, se o exercício fala assim, ó, considere a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí você não tem opção. Necessariamente você precisa usar esse valor da gravidade. Beleza? Então, estão aí as duas possibilidades principais que você tem para pensar na aceleração da gravidade. E quando eu falo queda livre, eu falei, ó, a caneta está paradinha na minha mão, quando eu solto, ela cai. E ela cai devido à ação da gravidade. Mas eu disse para vocês que ela estava paradinha na minha mão. O que isso significa? Que ela estava com velocidade 0. E, jovens, essa é a condição para que um corpo esteja em queda livre. Ó. A velocidade inicial, ela tem que ser 0, obrigatoriamente. Porque se ela não for 0, não é queda livre. Eu vou estar jogando esse objeto para baixo. E aí isso é um lançamento vertical. Tá bom? Então, por enquanto, a gente vai pensar nesse movimento de queda livre. Aquele que acontece com uma velocidade inicial igual a 0. E ó, essa aceleração da gravidade ela é constante. Por isso que queda livre é um movimento uniformemente variado, porque ele acontece com uma aceleração constante. Tá bom? Vamos brincar juntos com um exemplo para nós conseguirmos entender como que nós aplicamos as informações principais nesse tipo de exercício. Lá na atividade complementar 3 que eu postei para vocês hoje, tem o exercício de número... Deixa eu só confirmar aqui para falar para vocês. O número 4, que é o exercício da dona Gertrude, que está fazendo um passeio turístico. Tá bom? Então vamos lá, acompanhem comigo. Diz assim o enunciado do exercício 4. Ó. Dona Gertrude estava fazendo um passeio turístico num prédio famoso por ser muito alto. Quando estava a 80 metros de altura, parou para tirar uma foto da vista, que era muito bonita.
e acabou derrubando seu óculos para fora da janela. Quanto tempo o óculos levou para chegar ao chão? Ou seja, jovens, ela parou para tirar uma foto da vista, colocou o bracinho para fora lá, deu uma olhadinha para baixo e o óculos escapou do rosto dela, caiu. Quanto tempo esse óculos leva para chegar no chão? É isso que o exercício pergunta para nós, beleza? Então, vou apagar essa parte aqui. A gente vai treinar esse movimento de queda livre, nesse exemplo prático aí. Primeira coisa, jovens, vou deixar essa dica para vocês. Sempre anotem as informações que o exercício fornece. Porque anotando as informações fica mais fácil de você se organizar em termos de que equação você usa. Porque é muito comum os alunos falarem para mim assim, professor, eu entendi que o movimento uniformemente variado tem uma aceleração constante. Eu entendi o que o exercício está pedindo, mas eu não sei qual equação eu vou usar, porque tem muita equação. Então, a dica é, escreve as informações que o exercício deu e o que ele pede. E a partir dessas informações, você olha para as equações e você fica com uma facilidade maior de identificar qual equação você usa. Por isso, o primeiro exercício da atividade complementar é para você montar aquela tabela. Você já vai ter uma tabelinha pronta. Então, você vai para a tabelinha e vê, bom, tenho velocidade, tenho posição, opa, a equação mais conveniente é essa daqui. Então, fica mais fácil para você se organizar, tá bom? Então, ó, o que o exercício nos fala? Atividade complementar 3, o exercício 4, tá bom? Então, ele fala que a senhora está no prédio numa altura de 80 metros, certo? Então, a posição inicial desse óculos que cai à altura que a senhora está, 80 metros. Ele estava na dona Gertrude, no rostinho dela, nessa altura de 80 metros, tá bom? E aí ele escapa do rostinho dela e cai até o chão. Jovens, qual a altura que vai ser o chão? A posição, a altura, 0 metro. Concordam comigo? Então, ele estava na posição inicial 80 metros de altura. Caiu até o chão. Caiu até a posição 0 metros. Beleza. Aí, eu sei que ele estava no rosto da dona Gertrude paradinho. Ele escapou dali, ele partiu da velocidade 0. Então, eu posso dizer ó, que a velocidade inicial de queda desse óculos é 0. E por que o óculos caiu? Porque tinha a aceleração da gravidade que ó, puxou ele na vertical para baixo. Então, a aceleração da gravidade G que atuou sobre ele, 10 metros por segundo. Olha o que eu tinha comentado aqui. O exercício não me disse nada da gravidade. Por quê? Porque ele entende que é minha obrigação saber o valor da gravidade. Se ele não me disse nada, eu vou usar o 10 metros por segundo, porque é mais fácil. Professor, eu gosto muito de fazer conta de número com vírgula. Posso usar o 9,8? Pode, não tem problema. Vai dar um resultado um pouquinho diferente. Por exemplo, a resposta para ser 4, talvez dê 4,1, mas essa diferença é tolerável e aceita no meio da física, justamente pela diferença da gravidade. Mas a dica que eu deixo é, use sempre o 10 para facilitar a tua vida, tá bom? E aí, com essas informações, o exercício pede para você, ó, o tempo que o óculos leva para chegar no chão. Pensem comigo, galera. Com essas informações que eu tenho, qual seria a equação mais conveniente, tá bom? Então, vocês anotaram as 4 equações que eu passei aqui. Olhem para a anotação de vocês. Posso usar o Torricelli? Poder você pode, mas você não calcula o que o exercício pede, porque ele pede o tempo. E a equação do Torricelli não tem o tempo. Então, ó, descarta Torricelli, jogou fora. Sobraram 3. Posso usar a equação da aceleração? ΔV sobre ΔT? Também não dá. Por quê? Você quer calcular o tempo, você sabe a aceleração, tudo bem. Mas você só sabe a velocidade inicial, você não sabe a velocidade final. E para calcular pela equação da aceleração, tem que saber a velocidade final e inicial. Também não dá. E a outra equação que sobra de recurso é a equação da velocidade, que também não vai dar, porque você precisa de velocidade final e inicial, do V e do V0. Você só tem o V0. Então, a única equação que você consegue usar, porque você tem informação suficiente, é a equação do sorvetão. Então, vamos escrever a equação do sorvetão aqui, ó, bem bonita. Posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração,
vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Sei posição final e inicial, sei velocidade inicial, sei a aceleração, que é a gravidade, ó. Só não sei o tempo, que é o que o exercício me pede. Fechou, deu certo. Agora que você identificou qual equação você usa, jovens, fica muito mais fácil. Agora é só pegar as informações e substituir a nossa equação. Aplicar as informações na equação. Então, vamos lá. Posição final é 0. Então, ele chega no 0. Posição inicial é 80. Mais velocidade inicial é 0, vezes o tempo, mais a aceleração. Jovenzinhos do tio Everton, ó. Presta atenção aqui que o que eu vou falar agora é muito importante, jovens. Muito importante, ó. Foca aqui. A gravidade, jovens, ela é uma aceleração e ela puxa os corpos para o centro da Terra, que no nosso referencial é para baixo. E eu adotei aqui, ó, a Terra como sendo a altura 0, e à medida que a pessoa foi subindo no prédio, ó, a posição foi aumentando. Ela tinha aqui, ó, a posição 80 metros nessa altura, por exemplo. Concorda que, ó, no prédio o sentido aumentava na vertical para cima e a gravidade aponta no sentido oposto, na vertical para baixo? O que isso significa, jovenzinhos? Que essa gravidade ela vai ser negativa, porque ela aponta no sentido oposto do eixo. Eu, professor Everton, sempre adoto essa relação. E deixo essa dica para vocês adotarem também. Sempre no movimento de queda livre, a gravidade ser negativa. Tem que ser assim? Não tem. Mas, se não for, outras mudanças têm que aparecer e as coisas ficam mais difíceis de ser resolvidas. Então, eu aconselho a facilitar a vida da gente. Vamos considerar a gravidade como sendo negativa. Então, vou trazer o valor dela para a nossa continha, assim, ó. Menos 10 vezes o tempo ao quadrado, todo mundo sobre 2. Legal? Jovens, dá para facilitar a nossa vida em mais algumas relações dessa equação. Ó. 0 vezes o tempo é 0. Eu não sei quanto é o tempo, mas independente de quanto ele seja, 0 vezes esse valor vai dar 0. Então, ó, esse termo não incomoda mais. Então, nós vamos ter, no final do dia, aqui, ó, 0 igual a 80, mais vezes menos fica menos, 10 dividido por 2 fica 5, t ao quadrado. E aí, jovens, esse termo todo, ó, que está subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade, somando. Então, 5 vezes o tempo ao quadrado é igual a 80. E agora, o 5 que está multiplicando t ao quadrado, eu passo dividindo, tá bom? Então, eu vou continuar a continha aqui do lado, ó. Vou fazer um quadrinho para a gente não misturar o cálculo ali. Então, o 5 passa dividindo. Então, tempo ao quadrado vai ser 80 sobre 5. 80 sobre 5, jovens, vai dar 16. Então, tempo ao quadrado é igual a 16. Passa o quadrado como raiz. Então, vai dar raiz de 16, jovens. Quanto que é raiz de 16? 4. Ou seja, o óculos leva 4 segundos para chegar no chão. Tome um cuidado aqui. Lá na matemática, vocês aprenderam que quando você tira a raiz de um número, vai ser mais ou menos aquele valor, né? Então, aqui pode ser mais 4 segundos ou menos 4 segundos. Porém, na física, jovens, não faz sentido pensar em tempo negativo. Então, eu desprezo o menos 4 segundos e considero só o positivo, 4 segundos. Então, pensando no que o exercício falou para nós. Dona Gertrude estava a 80 metros lá no prédio, olhou para fora, o óculos caiu. Quanto tempo o óculos leva para sair da altura 80 metros e chegar no chão? Sabendo que ele estava parado e caiu sob a ação da gravidade. Bom, o tempo que ele vai levar é de 4 segundinhos. Beleza? Jovens, eu sei que no começo a gente fica um pouco assustado quando olha para essa equação. Fala, meu Deus, que equação imensa. Mas quando você começa a aplicar as informações, percebe que as coisas vão simplificando. Ó, esse termo desaparece. Quando esse aqui passa para a soma, fica uma equação bem curtinha. Então, apesar de no começo você ficar um pouquinho assustado, é só tomar cuidado para você saber identificar as informações que o exercício forneceu.
porque depois que você vai substituindo, as coisas vão encaminhando e fica bem tranquilinho para você resolver. Tá bom? Jovenzinhos, ó, 3 segundos para vocês mandarem perguntinhas para o tio Everton aí no chat, senão nós vamos dar sequência. 3, 2, 1, 0. Jovens, nós temos mais 4 minutos de aula. Esses 4 minutos de aula nós vamos encerrar lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então a gente vai voltar para lá. Se tiverem alguma dúvida ainda, podem mandar lá que eu respondo para vocês por lá, tá bom? Essa atividade complementar, peguem ela, terminem. Na semana que vem nós vamos ainda corrigir essa atividade, corrigir exercícios do livro, para nós treinarmos mais ainda esses conceitos de movimento, tá bom? Jovenzinhos, eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo restinho de semana, um excelente fim de semana. Nos vemos de novo semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até a próxima.